seja, muitos assuntos pra gente discutir a partir de agora. Então vamos começar com o basquete Campineiro entra em quadra hoje às 7 horas da noite pela fase de realinhamento do Campeonato Paulista Feminino. O time de Campinas recebe o SESI no ginásio do Tênis Clube. As meninas do Unimed já estão classificadas à próxima fase. Essa fase de realinhamento é só para definir o posicionamento das equipes para as quartas de final, aí sim o torneio, a fase eliminatória do Paulista. A Ponte Preta já está em Londrina para jogar contra o Londrina amanhã no estádio Vitorino Gonçalves Dias. É o início da decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes tem algumas dúvidas com relação à equipe, provavelmente a base que venceu o Guarani, mas Léo Oliveira viajou com o grupo, Gé provavelmente fora, mas são as dúvidas do treinador. Porém, muita atenção com relação aos pendurados, hein? Diogo Silva, Rodrigo Souza, Elvis, são alguns dos jogadores que estão aí com 2 cartões amarelos. E o tênis, torneio amistoso que paga a maior premiação de toda a temporada 2025 do tênis mundial, o Six Kings Slam, terá a final dos sonhos dos organizadores. Número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, vai encarar o número 2, o italiano Yannick Sinner. É amanhã, 1h30 da tarde, horário de Brasília, valendo o troféu de campeão e um prêmio exorbitante de 6 milhões de dólares, cerca de 32 milhões de reais. E em São Paulo, a Pauliceia desvairada que conta com o Corinthians enfrentando o Atlético Mineiro no final de semana. O grande clássico do momento, Rio-São Paulo entre Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O Santos só na segunda-feira. E o São Paulo, hein, gente? Que decepção ontem diante do Grêmio na Arena Leonardo Dai. O São Paulo jogou mal, foi derrotado pelo Grêmio por 2-0 e perdeu a chance de se aproximar do grupo de classificados para a próxima Libertadores com o revés em Porto Alegre. Enquanto isso, Palmeiras e Corinthians comemoraram o retorno de jogadores que estavam servindo às suas seleções nacionais. E o Santos é alvo de uma apuração do Ministério da Fazenda, que vai investigar uma promoção feita pelo clube e por uma patrocinadora, que é uma casa de apostas e jogos online, para oferecer ingressos para o jogo da última quarta-feira contra o Corinthians na Vila Belmiro. Tá aí, problemas do Santos, hein? Fora de campo, porque dentro a equipe venceu o Corinthians e segunda-feira uma decisão, hein? Contra o Vitória. Falando em Vitória, já Fábio Chaib vai passar tudo o que aconteceu no Bavi de ontem, lá no Barradão, Manuel Barradas. Inter de Limeira anunciou a contratação de Luciano Santos Mancha como novo executivo de futebol. O dirigente, com ampla experiência no mercado, chega para comandar a reestruturação do departamento para a Série A2 do Campeonato Paulista. Com passagens por clubes de diferentes regiões do país, Mancha atuou em projetos de destaque no Confiança, no 13 da Paraíba, no Manauara, no América de Natal e no Remo. Conquistou acessos, títulos estaduais e classificações em competições nacionais. Vale lembrar que a Inter vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. E o Guarani, o torcedor queria uma explicação. Ontem o presidente Rômulo Amaro, presidente do CA, concedeu uma entrevista, não foi nem entrevista, né? Foi um pronunciamento e a gente vai repercutir muito aqui no nosso CBN Esportes. Série B de Campeonato Brasileiro, Amazonas e Novo Horizontino abrem a 33ª rodada da competição. O Amazonas é o penúltimo colocado com 31 pontos, enquanto o Novo Horizontino voltou ao G4, é o terceiro colocado com 53. 11h10, ele está no Principado de Itu. Fábio Chaib, bom dia, uma boa sexta-feira para você. Um fechamento de rodada ontem emocionante. O Léo Dai já trouxe as informações de Grêmio 2, São Paulo 0, mas tivemos um Bavi, o Vitória encarou o Bahia e venceu, né? Num jogo até com algumas polêmicas. E no Maracanã o monstro foi à rede com um gol de voleio, o Fluminense passando pelo Juventude. Fábio Chaib, bom dia, boa sexta.
Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN, fechamento da 28ª rodada ontem, como você disse, no Clássico Bavi, deu vitória, 2-1 para cima do Bahia, jogando no Barradão. Com este triunfo, o Vitória chega a 28 pontos, encosta mais uma vez no Santos, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vitória abre a zona de rebaixamento, tem 28 pontos ganhos, o Santos tem 31. Já no Maracanã, polêmica ontem, mas o Fluminense venceu o Juventude com um gol praticamente no último lance, né? Thiago Silva marcando de voleio. Os jogadores do Juventude reclamam bastante, porque a jogada se inicia em uma penalidade para o Jandrei, que estava fazendo cera. Acabou os 8 segundos revertido em escanteio. Foi um escanteio para o Fluminense e no final da jogada o Fluminense marcou o gol. Já aos 52 minutos, os jogadores do Juventude ficaram com muita bronca, mas o Juventude se afunda na zona de rebaixamento e o Fluminense visa ainda uma vaga na Libertadores, viu, Carlão? Boa, Fábio Chaib. Aliás, ontem também eu fiquei mais no Fla-Flu e ontem também tivemos um lance parecido, só que não deu em nada, não resultou em gol. Mas o goleiro do Vitória, né, estava fazendo cera, o Lucas Arcanjo estava fazendo cera e o Anderson Daronco aplicou lá a lei dos 8 segundos, ou a regra dos 8 segundos, dando aí um escanteio pro Bahia. Merecido. Todo castigo para quem se utiliza do antijogo, isso vai para todo mundo, é bem visto, é bem-vindo, né? Faz muita cera, principalmente os goleiros. Meu Deus do céu, como é chato o goleiro quando o time tá vencendo, faz cera, uma defesa difícil cai, se enrola no chão. Meu Deus do céu, que coisa chata. E ontem o Jandrei experimentou do veneno e quase que o goleiro do Vitória também experimenta, porque o Anderson Daronco deu aí a punição em relação aos 8 segundos, mas o Bahia não conseguiu aproveitar a cobrança de escanteio. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap, o 19 99186 9070 99186 9070. O comando técnico do CBN hoje não, né? Hoje sempre, apesar que hoje sempre é o hino do Guarani, então Valmir Bortoleto não curte muito. Mas diariamente é ele, o homem forte aqui do CBN Esportes e, claro, ao lado da moça online, a moça dos streamings, Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h13, um rápido intervalo e na volta tudo sobre vôlei, sobre basquete e sobre a macaca que está em Londrina para a decisão da Série C e o Guarani. Ontem o presidente Rômulo Amaro deu um pronunciamento para falar aí desta temporada ruim, né, triste, vexatória do Guarani Futebol Clube. CBN Esportes Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar.
E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br. 11h16, sextou, Mário Quintino, e as ruas, as avenidas, as estradas de Campinas e região. Bom dia para você, Marinho. Sextou, Carlão. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Dom Pedro. Nosso ouvinte que vem em direção de Campinas, tem obras acontecendo na altura do quilômetro 117, segundo informações da Rota das Bandeiras, trecho de Valinhos. Inclusive tem interdição da faixa da esquerda. Redobre a atenção, você que passa ali pelo trecho, vem em direção de Campinas, pelo menos 1 quilômetro de lentidão. Já aqui em Campinas, para acessar a rodovia Anhanguera, por enquanto boas condições, apesar do trânsito intenso, e no sentido de Jacareí, atenção principalmente na altura de Atibaia, seguem as obras, quilômetro 87, aí o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade. Falando também da rodovia Professor Zeferino Vaz, movimentação mais intensa na chegada aqui a Campinas, acesso já para o trevo de Barão Geraldo, lembrando tem obras também no quilômetro 112, e para quem vai no sentido contrário, a movimentação em direção de Cosmópolis é maior em Paulínia, também por conta de obras na altura de Betel, à altura do quilômetro 119. Aqui em Campinas, quem segue na Teodoreto, por enquanto faz bom caminho, tanto saindo do Taquaral para acessar o Tapetão, quanto para seguir em direção da Avenida Brasil. Carlão. Obrigado, Mário. 11h17. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região.
11h20. André, chegou o dia, hein? Sexta-feira, dia de decisão de Campeonato Paulista. Vôlei Renata contra o tradicional Suzano. Como está o coração de André Heller como torcedor, mas também o coração de André como dirigente, um homem forte do Vôlei Campinas. André, bom dia, boa sexta. Continua batendo, Carlão, ainda bem, né? Um pouquinho mais rápido do que nos outros dias, mas continua batendo firme e forte. Sabe, hoje é um dia muito especial. Hoje teremos um campeão paulista, né? De uma maneira ou de outra, mas eu tenho que compartilhar com vocês que o time se encontra muito bem preparado, muito bem condicionado, concentrado. Olha, tudo o que poderia ser feito para construir um resultado ou mais um título do Campeonato Paulista foi e está sendo feito. Neste momento, a equipe do Vôlei Renata está fazendo o seu último treinamento no ginásio do Taquaral. Então, realmente, hoje é um dia muito especial. É aquela festa que você se prepara para ir durante muito tempo. Hoje é a grande festa, sabe, Carlão? O time está muito bem e as expectativas são as mais altas possíveis. Sim. Ô André, a logística do vôlei, ela é diferente do futebol, né? A dinâmica, um dia de jogo, apesar que hoje alguns clubes estão fazendo uma movimentação, uma ativação no dia do jogo. O vôlei, ele treina e treina forte no dia do jogo, no dia do evento. Ô André, isso facilita, pelo menos, ou melhora, aliviar um pouco a tensão, principalmente em dias de uma final, em dias de um jogo importante, essa movimentação do corpo no dia do jogo, efetivamente, isso tira um pouco aquele nervosismo, aquela ansiedade pré-jogo? Você gostava disso, André? Gostava mesmo, Carlão, e acredito que sejam os mesmos motivos pelos quais o Vôlei Renata também treina pela manhã, tá? E em raríssimos casos, a comissão técnica opta em não treinar pela manhã, por exemplo, quando o jogo é um pouco mais cedo, 17 horas, 18 horas, em algum momento eles fazem essa opção de não treinar. Não é o caso hoje, o jogo é às 20h30 da noite, é uma tarde imensa de recuperação e descanso para todos, então o time está treinando. O time treina com a mesma intensidade, a exemplo dos outros dias. O treino, obviamente, né, Carlão, é reduzido, ele é mais específico, ou seja, há um menor número de saltos envolvidos no treino. Hoje, por exemplo, antes dos jogos, geralmente é um treino que a gente chama de saque e passe, é para treinar especificamente o saque e o passe. Se a gente fizer uma comparação, talvez mal comparando com outra modalidade, a natação, por exemplo, é aquele momento de polimento dos movimentos, é para soltar o corpo, é para preparar a mente. Esses atletas, esses profissionais estão se preparando a semana inteira. Hoje é mais uma etapa da preparação, a etapa final da preparação. Então, tudo está envolvido. O corpo, a mente, a intelecção, a cognição, a concentração, a atenção. Os atletas hoje, né, em épocas realmente de fase decisiva, eles dormem, eles treinam, eles se alimentam pensando na sua melhor performance. Sim. Ô André, me explica que eu sou um filhão dos anos 90, né, no vôlei, então não sou um entendedor, mas eu sou um torcedor curioso, né, então eu sou do tempo de Banespa, de Santo André Pirelli, de Frango Sul e de Suzano do folclórico e competente Ricardo Navajas. Qual que é a diferença desse Suzano com aquele Suzano dos anos 90 que chegou a ser dominante também no vôlei nacional? Primeiro que o Ricardo Navas é uma lenda, né? Sim. Uma lenda, à época era treinador, tinha um método todo específico e não vou entrar no mérito dos... Era bravo, né, André? Não, bom, a gente pode gravar um outro momento, um podcast sobre os métodos anteriormente usados
em Suzano, né? O Ricardo Navasa era o chefe, era o boss. Lá, à época era o técnico, mandava em tudo. Ele não está mais envolvido no projeto. Então, é um outro Suzano, é na mesma cidade, é um outro Suzano, uma equipe extremamente qualificada. Carlão se reforçou muito neste ano. Obviamente, alguns jogadores do ano passado saíram, como o líbero Thiago Brendel, mas trouxe um técnico renomado, um técnico experiente que estava na Europa, que é o César Douglas, né? Conta com jogadores experientes, não só como titulares, mas fora. O próprio levantador Rodriguinho, que foi atleta aqui do Vôlei Renata, inclusive quando eu era jogador também. Ele é um jogador extremamente experiente, ele tem 45 anos, continua jogando muito bem, ele fica ali no banco de reservas, entra em alguns momentos, tem ajudado muito a equipe, tem ex-atletas nos bastidores. Então é uma estrutura muito interessante mesmo, vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. Não é à toa que cada ano avança um degrauzinho, está na final do campeonato paulista. Ano passado também chegou perto da final. Então é um projeto muito interessante e um time muito perigoso, tá, Carlão? Se você me permite complementar, eu estava lá em Suzano terça, numa posição privilegiada, assistindo o jogo. A força que esse time do Suzano demonstrou na terça, sobretudo no primeiro set, foi algo surpreendente. Por um lado, o time do Suzano entrando com uma intensidade e eficiência no saque poucas vezes vista, impressionante a potência dos saques, a regularidade dos saques, e o que eles fizeram no primeiro set. Por outro lado, e aí sim é o mais importante, tivemos uma equipe do Vôlei Renata concentrada, paciente, não fez no primeiro set o seu melhor jogo, errou em demasia nos saques, né, cometeu alguns erros e mesmo assim se manteve concentrada, paciente para aproveitar o momento. O momento apareceu e ganhamos o primeiro set, e depois o jogo foi um pouquinho diferente. Então, é um ótimo indicador isso do Vôlei Renata. Percebam que isso é muito legal, porque, poxa, não jogamos bem no primeiro set e ainda vencemos o primeiro set. Isso é um ótimo indicador. Então, para o jogo de hoje, a promessa de um grande clássico vai ser uma pancadaria só e todos nós sairemos ganhando. Boa, André, eu tô com você também. Eu achei a exibição no início da semana lá em Suzano uma das exibições mais consistentes do Vôlei Renata. Né, contra o São José lá, que eu acompanhei, achei que o time vacilou um pouquinho, até permitiu que o São José gostasse do jogo e quase que compromete, né, aquela partida. Mas contra o Suzano, lá na Arena Suzano, no início de semana, foi uma exibição forte, consistente, uma exibição de um time que tem boas possibilidades de vencer. É que eu sempre falo aqui, o Campinas individualmente eu acho ele mais time que o Suzano, considero como o favorito a vencer, só que dentro de um favoritismo tem o jogo. E não é proibido o Suzano vencer o Vôlei Campinas. Então, tô com você, todo cuidado é pouco, muita atenção com esse time da Grande São Paulo, André. Carlão, o favoritismo acaba a partir do primeiro apito do árbitro. Né? Tudo que a gente está falando aqui, que a gente considera, e são ótimos, né? Porque a gente acaba construindo uma imagem, mas isso tudo acaba quando o jogo começa, né? Tem uma máxima que a gente usa no vôlei, acho que vocês usam também no futebol, né? O jogo é jogado, lambaria é pescado. Isso também se aplica ao voleibol. Verdade. André, boa sorte. Jogo hoje com transmissão CBN, com Rafael Pio, com Renata Rondini, com Adriana Almeida, e que a gente possa participar aí de mais um dia histórico pro vôlei campineiro, pro vôlei Renata, e mais uma conquista. Boa sorte, André. Valeu. Obrigado, Carlão. Que bom tê-los por perto e mais essa decisão. Agradecer também sempre a nossa torcida, ao público presente. Eles são incríveis, eles jogam com o time e daqui a pouco
começaremos mais uma incrível decisão. Abraço, até semana que vem. Valeu, André. Eu tenho certeza que vai ser uma festa maravilhosa e, claro, com a conquista do título do Vôlei Renata, do vôlei campineiro. 11. Repórter CBN. Sexta-feira, 17 de outubro de 2025. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário americano de Estado, Marco Rubio, trocaram telefones e definiram que terão um canal direto de contato, assim como fizeram os presidentes Lula e Donald Trump. A decisão dos chefes da diplomacia dos dois países foi tomada na reunião de pouco mais de 1 hora que tiveram em Washington, na quinta-feira. Vieira e Rubio estiveram a sós por 20 minutos. Depois, o encontro prosseguiu com a presença de assessores. Lula e Trump devem se reunir nos próximos dias para discutir o tarifaço e as sanções contra autoridades brasileiras. O encontro ainda não tem data marcada, mas pode ocorrer na cúpula dos países do Sudeste Asiático, na Malásia. Os dois líderes vão participar do evento no fim de outubro. O tempo ruim em Cascavel, no Paraná, adiou a transferência da advogada que se pendurou em um suporte de ar-condicionado para salvar a circular em redes sociais. A paróquia informou que as missas passaram a ser realizadas por outro padre. No horário de Brasília, 11 horas 32 minutos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas 34 minutos. Dá uma moral pra rapaziada aqui do WhatsApp, o 991869070. Aqui o Diegão, do Campo Grande. No jogo entre Grêmio e São Paulo também teve essa punição dos 8 segundos para o goleiro do Grêmio, e aí foi escanteio para o São Paulo não conseguiu aproveitar, mas que bom, cara, que os árbitros estão marcando. Quando começou essa lei ou essa regra, eu não acreditava muito, até falávamos, né, Fabião, no Arena, aqui no CBN também, eu falei, não sei se vai dar muito certo, não sei se os árbitros vão levar à risca. Alguns estão levando, e isso é muito bom, porque tá demais, cara, tá demais a cera, o momento da substituição também, quando o time tá ganhando, o cara demora pra sair, cai no gramado, é muito chato. Aqui, bom dia, Carlão e toda a equipe. Indignado, o Roberto de Americana, indignado com a falta de vergonha dessa diretoria que não poderia mais pisar no brinco. O silêncio é a melhor forma de demonstrar humildade, porque capacidade não vimos em nenhuma esfera em 2025. Respeito sua opinião, Robertão, mas eu acho que alguma coisa a diretoria tinha que falar, mesmo se vai de encontro, né? Se vai contra o pensamento do torcedor, se o torcedor fica muito chateado com o que o Rômulo disse ontem e tal, mas eu acho que precisava sim falar com o torcedor, se pronunciar, porque ele é o homem forte do Guarani, né? Ele é o capitão dessa nau, por isso ele tinha sim que dar aí alguma satisfação ao torcedor bugrino, e já a gente vai colocar aí o Rômulo para o torcedor bugrino avaliar, né, o que achou do pronunciamento ontem do presidente do CA. Vamos fazer o seguinte, Fábio Chaib, vamos para São Paulo. Leonardo Dai traz todas as informações aí de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. A gente fala um pouquinho do tricolor que perdeu para o tricolor gaúcho ontem, e também, claro, clássico Rio-São Paulo, clássico
que vai movimentar o torcedor brasileiro de domingo, Flamengo e Palmeiras no Maraca. Leonardo Dai. A rodada bem que ajudou. O quinto e o sexto colocados perderam. O São Paulo tinha a chance de ficar apenas 2 pontos atrás da zona de classificação para a Libertadores. Mas o tricolor paulista jogou mal, bem mal, e perdeu por 2-0 para o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de alguns poucos minutos de controle da partida, o time do técnico Hernan Crespo foi inteiramente dominado pelo tricolor gaúcho. Levou um gol no primeiro tempo e outro no segundo, e praticamente não mostrou condições de reagir. Com o resultado, o São Paulo continua em 8º lugar, continua 5 pontos atrás da zona de classificação para a Libertadores, mas acumula mais uma derrota. Em outros casos, acho que não. Talvez a gente podia pontuar, perdeu, mas podia pontuar ou podia ganhar. Neste caso não, Hoje não. Hoje foi chato, não gostei. O técnico Hernan Crespo diz que em outros jogos o São Paulo perdeu, mas poderia ter vencido ou pelo menos empatado. Contra o Grêmio não, foi chato, ele não gostou, mereceu perder, mas não pode perder as energias porque tem 10 jogos pela frente, começando domingo contra o Mirassol. Situações que acontecem dia a dia. Enquanto isso, o Palmeiras e o Corinthians comemoraram os retornos de jogadores que estavam servindo as suas seleções nacionais durante a data FIFA e que estavam tão longe que não puderam ficar nem no banco de reservas na rodada de quarta-feira, ao contrário daqueles que estavam mais próximos do Brasil. No caso do Palmeiras, esse foi o caso do Gustavo Gomes, que estava com a seleção do Paraguai, jogando terça-feira pela manhã na Coreia do Sul contra a Coreia do Sul. Ele está de volta e pronto para os próximos jogos, principalmente o jogo de domingo contra o Flamengo no Maracanã às 4 da tarde, o grande jogo do Campeonato Brasileiro até agora. O lateral direito Kelvin, que está machucado desde o fim do mês de setembro, treinou com o grupo e está avançando no seu processo de recuperação. No caso do Corinthians, o Hugo Souza, goleiro que estava com a seleção brasileira no Japão, e o Ángel Romero, que estava na seleção do Paraguai, também junto com o Gustavo Gomes, voltaram a treinar nesta sexta-feira. O mesmo acontece com o Félix Torres, equatoriano, que jogou no México contra a seleção do México, mas o jogo foi bem tarde, foi na terça-feira, no fim da noite. Então não teve condição de ficar no banco de reservas contra a equipe do Santos. Assim como o José Martínez não foi convocado para a seleção da Venezuela, mas faltou a todos os treinos nesse período, vai ser multado por isso inclusive, mas voltou a treinar nesta sexta-feira. Por falar em Santos, o time está sendo investigado pelo Ministério da Fazenda, que quer entender melhor a promoção que o clube fez com uma patrocinadora, que é uma casa de apostas e de jogos online, na qual o torcedor poderia apostar ou jogar ou depositar R$70 nessa plataforma em troca de um ingresso para o jogo entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Essa ação pode ser enquadrada na portaria 1231 da portaria do jogo responsável, que veda que as empresas ofertem vantagens que possam induzir o apostador a jogar. De São Paulo, Leonardo Dai. Boa, Leonardo Dai. Fábio Chaib, vamos falar deste duelo tricolor, cara. O próprio Crespo admitiu na entrevista coletiva, né, que ontem, né, o São Paulo merecia a derrota. Eu fiquei, assim, indignado com a postura, sabe? A gente trabalha com jornalismo esportivo, mas quem trabalha com jornalismo esportivo é torcedor. E uma coisa que o torcedor não admite é a falta de postura, é a falta de competitividade. E ontem tudo isso se encaixou no São Paulo na derrota em Porto Alegre. Fabião. Abatido o São Paulo, parecia abatido, né? O São Paulo que sofre muito com as contusões esse ano e ontem viu mais uma peça importante do elenco também se contundido logo no início da partida, o lateral esquerdo, o Wendel, né? Que acabou sendo substituído logo no início da partida. O Crespo tocou nesse ponto também, que o time vem sofrendo com isso, com as lesões, muitos desfalques, e o São Paulo parece que também estacionou, assim como o Corinthians também. É claro que o São Paulo está mais perto da Libertadores, mas parece que o São Paulo está acomodado nessa situação, depois de se ver fora da Libertadores, perder o clássico do Palmeiras. O São Paulo parece que deu uma desanimada no campeonato e agora pela frente na próxima rodada tem mais uma carne de pescoço, né? Enfrenta justamente o Mirassol, a grande surpresa do campeonato, fora de casa no Maião. O Mirassol ainda não perdeu jogando nos seus domínios, né? Mais um jogo complicado. O São Paulo tem que
mudar a postura justamente para enfrentar esse time que tem ganho de muitos times grandes lá em Mirassol. Portanto, São Paulo precisa se dar uma chacoalhada para voltar à competição com o objetivo principal, que é a Libertadores do próximo ano. O Crespo ontem ficou muito desanimado e a torcida também acomodada, parece que a situação não está tão boa no Morumbi, né? É inadmissível o comodismo em clubes gigantes, né? A gente sabe que a situação financeira do São Paulo é caótica, a situação do Corinthians é caótica, é terrível, mas o comodismo, isso a arquibancada não perdoa. E se realmente este comodismo, esta zona de conforto, ela se instalou no São Paulo, é imperdoável. E aí eu acho que tem que entrar a personalidade do Crespo, a energia do Crespo, porque não pode ficar neste estado de coisas, né? São Paulo tem um desafio super difícil contra o Mirassol no interior paulista e precisa da vitória, não pode ficar nessa, vaga na Libertadores, se não der Libertadores vai pra Sul-Americana. Não, São Paulo é gigante, tem que brigar por coisas maiores, entendendo os desfalques, entendendo a situação financeira, né? Isso gera limitação dentro de campo, né, com relação a contratações, com relação à qualidade do grupo, mas o São Paulo, ele é maior, né? Ele é maior que tudo isso, ele precisa dar uma resposta. Fabião, domingo, 4h, estádio Mário Filho, Maracanã, que jogaço, Flamengo e Palmeiras, final antecipada, não sei, o Campeonato Brasileiro prossegue, mas eu creio que para o vencedor, mesmo o Flamengo se vencer, não fica com a liderança, mas já dá uma outra dinâmica para o futuro. O Palmeiras, se vencer, dá uma clareada sim com relação à conquista, mas que jogão entre estas duas potências hoje do futebol brasileiro, Chaibe. Ainda restarão mais 10 rodadas, né, Carlão? Mas desde 2003 a gente está se acostumando com esses jogos que são decisões no meio do campeonato, né? Quando foi instalada aí nas competições nacionais, principalmente no Brasileirão, essa era de pontos corridos. Então é mais um jogo que vai decidir muita coisa. Caso o Palmeiras vença, o Palmeiras abre 6 pontos do Flamengo. E a gente sabe que o time do Palmeiras é muito regular. É difícil perder esses pontos nessas 10 rodadas restantes. Se o Flamengo ganha, se o Flamengo vence também, encosta no Palmeiras, soma o mesmo número de pontos, mas perde apenas nos critérios de desempates, no caso, as vitórias. E por isso o Palmeiras tem que fazer um jogo inteligente também, sabendo que o empate é um bom resultado no Maracanã. Há muito tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Maracanã, mas tem que saber também que um empate não é de todo mal, o Palmeiras jogando com 3 pontos à frente. O caso interessante desse jogo, e também para a gente se comemorar, é que não teremos desfalques, né? Pelo menos por suspensão, desfalques de lesões podem acontecer. No caso, até uma notícia que sai agora, que o Everton, goleiro do Palmeiras, também lesionou a mão e deve ser desfalque contra o Flamengo. Ou seja, por linhas tortas, daí o pedido da torcida do Palmeiras, né? Tá no GE também que o Everton se lesionou. Por linhas tortas, o grande pedido da torcida do Palmeiras, que é a estreia de Carlos Miguel, contratado esse ano, pode ser justamente no grande clássico, na grande decisão do campeonato, que é contra o Flamengo. Carlos Miguel aí deve ganhar uma condição de jogo, então, justamente no Maracanã. O Everton, a torcida tem aí alguns resquícios, né, de mágoa com relação ao Everton em algumas falhas, mas eu acho que ele tem muito mais virtudes, tem muito crédito ainda o Everton, mesmo o Carlos Miguel sendo um substituto à altura e creio que deve ser titular aí nos próximos anos, vai fazer falta, né? O Everton é experiente, acostumado a decisões com o Palmeiras e, logicamente, no meu modo de entender, faz falta, mas... Carlos Miguel, fera, goleiraço, eu acho que se tivesse tido um pouco mais de, não sei, pensasse um pouco mais no rumo da carreira, poderia estar num outro estágio até em seleção brasileira. Fábio Chaibe, estará em terras fluminenses, Chaibe, no domingo? Estamos negociando, provavelmente sim, viu, Carlos de Freitas? Estaremos no Maracanã para acompanhar esse grande duelo, né? Na verdade, essa grande decisão. Mas falando um pouco mais ainda sobre a escolha no gol, a gente sabe que o Abel também é muito coerente, também tem muito respeito também, provavelmente o Lomba, como é o primeiro suplente, né? Deve assumir também, não sei se vai pôr o Carlos Miguel logo já nesse jogo, mas o Lomba está há muito tempo no Palmeiras também, é o primeiro suplente, mas a questão que é só aqui na informação rotativa do rádio, o Everton lesionou a mão e não enfrenta o Flamengo no próximo domingo no Maracanã. Boa, Fábio Chaibe. Mas você irá no domingo? Ou você vai passar o final de semana ali pelos lados de Copacabana, Ipanema? Qual que é a sua programação, hein? Porque sabe que a gente tá viajando muito, né? Antônio Lupe foi para Londrina cuidar da Série C. Exatamente. E você vai cuidar da Série A viajando ao Rio de Janeiro, né?
A CBN me disponibilizou um ônibus na madrugada, viu, Carlão? Sabe que Pô, voo rasteiro, cara? Voo rasteiro? É pertinho. Vamos 6 horinhas tá lá, né? Vai dormindo, vai tranquilo. Ah, vamos reclamar com o Eliel aí. Esse corporativo aí tá caindo, hein, Fabião? Importante é estar presente. Boa, Fábio Charme. Num grande jogo, logicamente, Flamengo e Palmeiras, sem dúvida, os aficionados, não só os torcedores das duas agremiações, mas quem gosta de futebol vai acompanhar este jogaço. 11h46, Almirzinho, ó, nós vamos pro intervalo, tem a hora do vôlei, aliás, fique ligado na hora do vôlei, tem entrevista aí do Horácio de Leu, treinador do Vôlei Campinas, e depois sim, preparação da macaca e o pronunciamento de Rômulo Amaro, presidente do Guarani Futebol Clube. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. 11h48, Rafael Pio esteve nos trabalhos, nas atividades do Vôlei Renata antes da decisão de hoje, às 8h30, no ginásio do Taquaral, e bateu um papo com o prof, com o argentino Horácio de Leu. Pio! Horácio, jogo de terça-feira, muita gente que veio de fora pode achar surpreendente o resultado por se tratar de uma final e ser um 3-0, né? Muita gente imagina talvez um jogo um pouco mais pegado. Surpreenderam a vocês também ou o time fez por onde chegar a esse resultado? Para mim não representa nada diferente, ou seja, foi um jogo fechado, nós acho que conseguimos fechar melhor os sets, exceção feita do segundo, houve muita paridade, no segundo set nós conseguimos sacar uma vantagem boa no início do set, isso deu um pouco mais de tranquilidade para nós e acho que colocou um pouco mais de pressão para eles, pero aqui vai ser outra batalha, outra final, um jogo absolutamente diferente e a gente tem que estar pronto para isso. No primeiro set, a experiência do time do Renata faz diferença quando você chega numa diferença ali já para fechar o set? Eu acho que nós estamos entrosando o time jogando e com a responsabilidade de ganhar. Isso pode ser um fator de inestabilidade em algum momento, mas os jogadores estão fazendo bem, tanto os que estão jogando como os que estão esperando sua oportunidade, e isso é uma coisa que me brinda tranquilidade na hora das escolhas, me brinda tranquilidade na hora de selecionar o tático que a gente tem que fazer. Então sabemos que vai ser um jogo duro e sabemos que vai ser um jogo nervoso, então temos que estar prontos para isso. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. N Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. 11h51, já vamos rapidinho com as informações dos nossos filhos aqui de Campinas, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta, começando com a Macaca, que se prepara para a final amanhã em Londrina, primeiro jogo, estádio Vitorino Gonçalves Dias, e um trunfo da Ponte para o jogo de amanhã é Bruno Lopes, que vive um momento sensacional e abriu a marcha da contagem no derby do último sábado no estádio Moisés Lucarelli. Tá fazendo meu primeiro gol no derby, assim, é uma sensação indescritível, cara. Tô muito feliz. A gente começa a semana de uma forma leve, começa mais confiante, né? Porque é um gol muito importante, a gente sabe. O próximo jogo vai ser um jogo difícil, igual foi aqui contra eles. Agora é final, é um jogo diferente, um jogo que todo mundo quer jogar. Tenho certeza que vamos para lá fazer um grande jogo, conseguir um bom resultado para trazer a final, o segundo jogo aqui para casa, e a gente tá conseguindo esse título. Eu vou falar por mim, né? Para mim vai ser um título inédito, um título muito importante na minha carreira. Para o clube, então, nem se fala, né? Vai ser o primeiro título nacional, uma camisa aí que tem 125 anos. Então já passou da hora, na verdade, da gente conseguir esse título. E se Deus quiser, com o apoio do nosso torcedor, nós jogadores muito focados, vamos conseguir trazer esse título aqui pro Moisés. Cara, a gente se focou entre nós, né? Fizemos um pacto, falamos que nada que de fora ia atrapalhar o nosso rendimento dentro de campo. E se blindamos ao máximo. O Marcelo chegou, nos deu confiança, nos deu total tranquilidade para trabalhar e a gente conseguiu fazer o nosso melhor dentro de campo, com muita vontade, muita raça. Tenho certeza também que todo mundo se apoiou muito na família, né? Que nesse momento é importante. Então, acho que foi isso, cara. Acho que foi muita resiliência também. Infelizmente, eu não estava sendo titular, mas também é uma opção que é normal no futebol. Não dá para jogar todo mundo. E na cabeça do Valentim, nas ideias dele, ele tinha outros jogadores que estariam na minha frente, mas eu continuei, cara, tranquilo, trabalhando. E na hora que o Marcelo chegou, ele me passou total confiança. Foi um cara que nos ajudou dentro de campo, é um cara que deixa o ambiente leve, é um cara que mais da resenha, assim, é um paizão, um cara que cobra, mas também sabe abraçar. Então ele foi muito importante, muito mesmo, para a gente ter conseguido esse acesso. Na verdade, minha carreira inteira eu joguei muito de centroavante, pelos lados, então para mim foi tranquilo, cara. Fui tranquilo, o Gé com certeza faz falta, é um grande jogador, tem nos ajudado bastante. Mas eu e o Toró ali, principalmente que a gente estava trocando, eu ia mais para a esquerda, às vezes o Toró ia para a esquerda, eu ficava de centroavante. Foi muito conversado, foi treinado durante a semana, então para mim foi tranquilo. Sinceramente, assim, eu já estava acostumado a fazer esse papel, então, em outros clubes, né? Mas para mim foi tranquilo, graças a Deus consegui fazer o gol e ser muito feliz. Só uma outra curiosidade, vocês recebem o quanto vocês correm por jogo? Porque o Marcelo também falou que vocês têm uma função de marcar lateral, essa questão de impedir o ataque adversário, ajudando o sistema defensivo. Tem algum número que eles passam de GPS, quilometragem que vocês correm em jogo e qual foi a maior distância que você percorreu na Série C? Tem, todo pós-jogo, nosso departamento ali de fisiologia, de fisioterapia, eles passam essas informações. Nesse jogo aqui, se eu me recordo, acho que foi 10 km, 9,5 km, alguma coisa assim. Mas a maior distância que eu percorri, acho que foi 11.900. Eu não lembro agora, acho que foi o jogo contra o Náutico. Não sei se foi o jogo em casa ou lá, mas foi o jogo contra o Náutico. A maioria média dos jogadores deu acima de 11 km. A minha deu 11.900. Fundamental, Bruno Lopes na reta final do quadrangular, dentro do próprio elenco, e um elenco limitado. O Marcelo Fernandes encontrou soluções como o Bruno Lopes, como o Toró, como o Diego Tavares, como o Luiz Felipe, que cresceram demais e fizeram parte aí desta campanha vitoriosa até aqui da Ponte. Duelo amanhã contra o Londrina às 5 da tarde, lá em Londrina. A transmissão CBN começa a partir das 3h30. Antônio Lupe já está dirigindo, rumando a Londrina, e vai trazer todas as informações direto do Vitorino Gonçalves Dias, o estádio do Londrina. 11h55, vamos então com o Guarani. Valmirzinho, ontem o presidente do CA, o presidente do Guarani, o Rômulo Amaro, deu um pronunciamento, explicando, justificando o fracasso dentro da Série C e toda a situação que envolve o Guarani nesta temporada. Rômulo Amaro, presidente do Bugre. Saudação à torcida bugrina. Eu, como presidente do Conselho de Administração do Guarani Futebol Clube, venho aqui em nome do Conselho
para agradecer o apoio do torcedor bugrino, das famílias que compareceram ao estádio, das crianças, das mulheres, das torcidas organizadas que viajaram aí durante 15, 14 horas, pegaram estrada, sol, chuva e ficaram gritando lá do lado da arquibancada para nos apoiar. Então, muito obrigado. Pedir desculpas por nós não termos alcançado o nosso principal objetivo. O futebol, infelizmente, ele não é uma ciência exata e ele nos surpreende às vezes negativamente. Para mim está sendo muito difícil como torcedor do Guarani Futebol Clube. Eu estou aqui no clube há muitos anos, eu sou sócio desde 1983. Para quem conhece a minha história, sabe o quanto eu sou bugrino e quanto eu carrego o nome do Guarani Futebol Clube por onde eu passo há muitos e muitos anos. Então é uma dor muito grande, porém nós precisamos ressaltar que na minha chegada aqui no início, eu peguei o clube numa situação financeira, administrativa e política muito difícil. A gente tinha acabado de aprovar uma recuperação judicial, compromissos foram assumidos no decorrer do ano com a parcela da recuperação judicial, acordos que foram feitos e não estavam sendo cumpridos, necessidade de contratação para o futebol. Nesse momento, o executivo de futebol que estava na função já tinha sido contratado e estava tomando as decisões. Foi identificado que havia necessidade de uma mudança imediata. Dali para frente, o time trouxe uma nova vida e já criou expectativas positivas imediatamente. Na janela de exceção, com a vinda do Farney Coelho, ele conseguiu trazer 8 peças muito importantes que mudaram completamente a visão e a estratégia do futebol do Guarani Futebol Clube. Com isso, a chegada do Elano também como coordenador ajudou e contribuiu bastante para essa evolução. Houve a necessidade de uma nova mudança de rota, trocamos o treinador e com ele chegaram mais peças complementares que ajudaram muito na evolução do time. Isso tudo foi construído num trabalho muito árduo, com planejamento e criação de processos, coisas que nós não tínhamos aqui no Guarani Futebol Clube há muito tempo. Importante que o trabalho seja mantido nesta mesma conduta, com responsabilidade financeira, pois hoje nós temos aqui uma estabilidade dentro de um planejamento orçamentário de 2025, onde nós não ultrapassamos o nosso limite de gastos. Então, estamos com as contas em ordem, isso é responsabilidade financeira. E isso nós pretendemos manter, porque é muito importante para a construção de um clube. Dentro de tudo isso, eu acredito que todo o trabalho não foi jogado fora. Nós precisamos sim valorizar o que foi feito e pedir para que seja dado continuidade em 2026 para que o Guarani volte e retorne mais forte. Eu acredito sim que um trabalho desde o início, pelos profissionais que aqui hoje estão, tendo tempo de planejamento, de execução, de uma pré-temporada bem realizada, eu tenho certeza que nós vamos conseguir almejar voos bem maiores aqui dentro do Guarani Futebol Clube, que é o nosso objetivo. Independente de quem esteja aqui como presidente, enquanto eu e o Conselho de Administração atual estiver aqui, nós iremos brigar, como sempre brigamos, para ter o Guarani forte e fazer o melhor possível, mesmo nesses momentos de dificuldade. É nesses momentos de dificuldade que nós vamos mostrar que nós somos fortes. Ainda essa semana, vamos definir como ficarão as mudanças e os próximos passos para que o Departamento de Futebol do Guarani dê continuidade ao trabalho e volte em 2026 mais forte. Agradeço a toda a torcida bugrina mais uma vez. Tá aí o pronunciamento do Rômulo. Na semana que vem a gente vai ter muita coisa para discutir acerca desse pronunciamento, acerca desta reorganização do Guarani. Uma coisa eu não vou defender, né? O Rômulo é um amigo que eu tenho, mas uma coisa é certa, ele é bugrino, muito. Mas cometeu falhas, algumas até imperdoáveis e falhas que atrapalharam demais, não só o Rômulo, mas muita gente no Guarani,
e por isso o Guarani se encontra nesta situação. Na semana que vem nós vamos abordar muito, não só essa entrevista, mas toda a sequência do restante da temporada do Guarani, que se dentro de campo não tem mais, já está de férias, mas fora dele tem muita coisa pra gente debater sobre o Bugre Campineiro. Fabião, tá aí, o Rômulo se pronunciou, muitos torcedores chateados, indignados com o que aconteceu com o Guarani em 2025, mas tá aí, ele deu as caras. É isso, Carol, na próxima semana a gente vai discutir bastante, mas deu para entender bastante aí também no pronunciamento, parte da culpa também jogada para o Rodrigo Pastana, né? Falou que já tinha assumido o clube em outubro de 2024, Pastana já estava aí também, fez contratações muitas vezes exageradas, na maioria das vezes, né? Ele não nomeou especificamente o Pastana, mas dá para entender que a culpa também, que a chave da direção de futebol ali estava com o Pastana. O Pastana errou em algumas coisas. Você falou que não tem Guarani em campo, mas tem Guarani sim, viu? Em momento decisivo, viu, Carlão de Freitas? Boa. Hoje temos semifinais do Sub-20, do Paulistão Sub-20, e o Guarani vai jogar. O Guarani enfrenta o São Paulo às 5h, lá em Cotia, no CT Laudo Natel. Partida da volta no próximo sábado de manhã no Brinco de Ouro da Princesa. O Bugre, portanto, podendo chegar à final do Paulistão Sub-20. No outro lado das semifinais, Santos e Palmeiras se enfrentam. Tá aí, olha aí, hein? Lembrando os anos 80, em que o Guarani era muito forte, brigava com os grandes. Boa sorte aí aos meninos do Guarani. Um jogo duríssimo lá em Cotia, mas que o Guarani possa vencer e acalmar, jogar um pouco de bálsamo aí nesse momento tão difícil que vive o torcedor alviverde. 12:02, Fabião, até às 4 no Arena. Valeu, parceiro. Abraço. Valeu. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. CBN Esportes Campinas.